Reflexões sobre o livro de Reis. História, fé e liderança em Israel. O livro de Reis é um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia. Ele narra a história de Israel desde a morte do rei Davi até a libertação de Israel da escravidão babilônica. A obra é atribuída a vários autores, mas tradicionalmente é associada ao profeta Jeremias. O livro começa com a ascensão de Salomão, filho de Davi, ao trono de Israel. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter construído o templo em Jerusalém, um marco importante para a adoração a Deus na antiga Israel. Sua história é marcada por pedidos de sabedoria e pela riqueza que trouxe ao reino. Salomão também é famoso por suas muitas alianças políticas, incluindo seu casamento com a filha do faraó do Egito, que levou a uma época de paz e prosperidade. No entanto, essas alianças também trouxeram a influência de cultos estrangeiros, que se tornaram um problema para a pureza da fé em Israel. O livro de Reis detalha a construção do templo, que se tornou o centro da adoração israelita. A dedicação do templo é um evento significativo, onde Salomão realiza uma oração fervorosa pedindo a presença de Deus entre seu povo. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se divide em dois: o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Essa divisão gera conflitos e rivalidades que se estendem por gerações, refletindo a deterioração da unidade entre as tribos de Israel. A narrativa de Reis também inclui a história de diversos reis que governaram Israel e Judá. A avaliação de seus reinos é frequentemente feita em comparação à fidelidade a Deus e à observância da lei. Reis que seguiram a Deus são elogiados, enquanto aqueles que se afastaram são criticados. Um dos personagens centrais do livro é o profeta Elias. Se opõe ao rei Acabe e à rainha Jezabel. Elias é um defensor da adoração ao Deus de Israel e realiza milagres impressionantes, como a multiplicação da farinha e do azeite e a ressurreição do filho da viúva. A famosa confrontação no Monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal é um dos episódios mais dramáticos do livro. Elias desafia os profetas a provarem quem é o verdadeiro Deus, resultando em um milagre que consagra a soberania de Deus sobre Israel. A história de Acabe e Jezabel também é um destaque, mostrando como a idolatria e a corrupção moral podem afetar negativamente uma nação. A influência de Jezabel em particular leva a um aumento da adoração a Baal e à perseguição dos profetas de Deus. O livro também menciona o profeta Eliseu, sucessor de Elias, continua a obra de Deus em Israel. Eliseu realiza muitos milagres e atua como porta-voz de Deus em tempos de crise. Outra figura importante é o rei Josafá de Judá, que busca aliança com Acabe, resultando em consequências desastrosas. A narrativa destaca a necessidade de discernimento nas alianças políticas e a importância de buscar a orientação de Deus. Ao longo do livro, as consequências da desobediência a Deus são evidentes, com várias nações vizinhas atacando Israel e Judá. A falta de fidelidade à aliança com Deus resulta em instabilidade e conflitos internos. Reis também nos ensina sobre a importância da oração e do arrependimento. Os profetas são frequentemente enviados para chamar o povo de volta à fidelidade a Deus, enfatizando a possibilidade de restauração. O livro termina com um tom de advertência, refletindo sobre os desafios e as consequências da divisão do reino. A história de Israel e Judá serve como um lembrete das promessas de Deus e da necessidade de permanecer fiel a Ele. Em resumo, Reis é um livro que narra um período crucial da história de Israel, focando na liderança, na fidelidade e na adoração. Através de seus personagens e eventos, a obra transmite lições atemporais sobre a importância de seguir a Deus e as consequências da desobediência. A riqueza narrativa de Reis nos oferece um vislumbre da complexidade das relações políticas e religiosas da época. A interação entre reis, profetas e o povo revela as tensões entre fé e poder. Além de ser um relato histórico, Reis também serve como um convite à reflexão sobre a própria vida espiritual. A busca pela sabedoria e a necessidade de permanecer firme na fé são temas que ressoam até os dias atuais. Por fim, o livro de Reis não apenas documenta eventos passados, mas também provoca uma reflexão sobre a relação entre o divino e o humano. Ele nos lembra que as escolhas feitas por líderes e nações têm repercussões profundas e duradouras. A figura de Salomão, com sua busca por sabedoria, é um exemplo de como a liderança pode ser guiada por princípios espirituais. No entanto,
A queda de Salomão em meio à idolatria mostra que até mesmo os mais sábios podem se desviar do caminho certo. A narrativa dos profetas, como Elias e Eliseu, destaca a importância da voz profética em tempos de crise. Eles são instrumentos de Deus, chamados a trazer uma mensagem de arrependimento e esperança para um povo muitas vezes rebelde. A divisão do reino é um tema central em 1 Reis, simbolizando a fragilidade da unidade. Esse desdobramento serve como um alerta sobre a importância da comunhão e da fidelidade a Deus, que é a verdadeira base para qualquer sociedade. Os confrontos entre os reis de Israel e Judá, assim como suas alianças, revelam a complexidade das relações políticas na época. A busca por poder e influência muitas vezes leva à corrupção e à idolatria, resultando em conflitos internos. 1 Reis também nos ensina sobre as consequências da idolatria. A história de Acabe e Jezabel ilustra como a adoração a deuses estrangeiros pode desviar um povo da verdade e da justiça, levando a um colapso moral e espiritual. O livro termina com uma nota de esperança, sugerindo que, apesar das falhas e das dificuldades enfrentadas, sempre há a possibilidade de arrependimento e retorno a Deus. Isso se reflete na atuação dos profetas, que continuam a chamar o povo de volta à verdadeira adoração. A riqueza literária de 1 Reis, com suas histórias e personagens vibrantes, oferece lições valiosas sobre liderança, fé e a importância de uma vida centrada em Deus. O livro continua a inspirar e a desafiar leitores em sua jornada espiritual. Em suma, 1 Reis é uma obra que não apenas relata a história de um povo, mas também engaja os leitores em questões profundas sobre a moralidade, a espiritualidade e a importância de buscar a verdade em meio a um mundo de incertezas. Este foi um breve resumo do livro de 1 Reis. Até mais.